Olá, prezado aluno, vamos dar continuidade ao nosso módulo 3, na parte 1.3 da introdução aos grafos. Um outro conceito interessante, importante, é o conceito de grafo planar, que é um grafo que pode ser representado de modo que seus arcos eles vão se intersectar apenas nos nós, ou seja, eles se cruzam efetivamente em nós. Um grafo isomorfo, um grafo planar, obviamente também vai ser planar. Então, pelo exemplo 6 aí, mostre que o grafo K4 é um grafo planar. Lembrando que o grafo K4 é um grafo simples e completo de 4 vértices. Grafo simples é um grafo sem arcos paralelos nem laços, e grafo completo é que todos os nós são adjacentes. Está aí o grafo K4 representado. Embora internamente haja um cruzamento de arestas, mas esse cruzamento ele é virtual. Por quê? Porque eu posso redesenhar uma dessas arestas passando por fora, de modo a que realmente comprove que esse grafo é planar. Então eu consigo representar todas as arestas no mesmo plano, não tendo cruzamento entre elas. E o gráfico K5 vai ser planar? O gráfico K5 está aí representado, né, seus cinco nós, todas as suas arestas. Inicialmente, a gente coloca as arestas externas, tá, ligando todos os vértices de forma externa, e depois a gente começa a ligar internamente, a partir das arestas internas. Então chega um momento que eu preciso completar com todas as arestas, e está faltando um aí, ligando esse nó superior esquerdo ao nosso inferior direito. E aí eu não tenho como representar essa aresta que não seja cruzando por alguma outra. Não tem como eu puxar essa aresta, de qualquer maneira eu vou estar sempre cruzando com outra. Então eu posso concluir que o grafo K5 não é planar. O matemático suíço Leonhard Euler ele descobriu que um grafo planar simples e conexo divide o plano em um determinado número de regiões, incluindo regiões limitadas pelos arcos e uma região externa, exterior ilimitada. Euler observou uma relação entre o número n de nós, o número a de arcos e o número r de regiões em um tal grafo, tal que estabeleceu então a fórmula de Euler, que é n menos a mais r é igual a 2. Então, vamos verificar a fórmula de Euler nesse grafo aí. Não é um grafo completo, mas é um grafo planar, tá? É um grafo planar, então a gente tem aí, pela fórmula, n menos a mais r igual a 2. Quantos nós? Eu tenho 5. Quantas arestas? Eu tenho 7. E quantas regiões? Eu tenho três regiões internas, delimitadas pelas arestas, e mais uma região externa ilimitada, 4. Então, 5 menos 7 mais 4 igual a 2. Então, está verificada a fórmula de Euler nesse grafo abaixo aí. Nós podemos representar grafos no computador. Claro que a maior vantagem do grafo é a sua representação visual da informação. Entretanto, se a gente quiser armazenar o grafo em um formato digital, nós vamos armazenar uma imagem. E essa imagem digital, ela é de difícil manipulação e, claro, ocupa mais espaço. A imagem ocupa muito espaço no computador. Então, temos que encontrar uma alternativa para armazenar o grafo. O que precisamos, então, é armazenar os dados essenciais que fazem parte da definição do grafo. Os nós e quais são as suas extremidades de arcos e outras informações pertinentes, quando eu tenho, por exemplo, um grafo com peso, um grafo com cores. Isso que é essencial a gente armazenar, não necessariamente a representação visual. E as representações computacionais usuais envolvem uma das duas estruturas de dados. Ou a gente representa um grafo por matriz de adjacência, ou então por uma lista de adjacências. Então vamos ver como fazemos a representação do grafo usando a matriz de adjacência. Seja um grafo de n nós, numerados, né, n1, n2, n3, arbitrariamente. Após a gente ordenar esses nós, a gente pode formar uma matriz n por n, ou seja, uma matriz quadrada, onde cada elemento ij é o número de arcos entre o nó ni e o nó nj. Ou seja, se eu tenho o elemento A11 é o número de arcos de 1 para 1, o elemento A12 é o número de arcos do elemento entre 1 e 2. O A13 é o número de arcos entre o nó 1 e o nó 3 e assim sucessivamente. Então a gente observa aí nesse grafo que eu não tenho nenhum laço, né, que seria de 1 para 1. Então por isso que o elemento A11 está zerado. Mas eu tenho de 1 para 2 eu tenho uma aresta, de 2 para 3 eu tenho uma aresta, de 1 para 3 eu tenho uma aresta, de 1 para 4 eu tenho uma aresta. Então eu represento em cada linha, em cada célula, em cada valor da matriz, a quantidade de
arestas entre aqueles dois pontos. Então eu tenho um elemento aí A12 está valendo 1, o A13 está valendo 1, o A14 está valendo 1. O elemento, por exemplo, 4, o vértice 4 só tem uma aresta que liga 4 a 1, por isso que a linha 4 está 1, 0, 0. Tá? Então a gente estabelece a matriz a partir da quantidade de arcos existente em cada nós. E se a gente observar que essa matriz ela é simétrica, ou seja, eu tenho duas triangulares na matriz, acima e abaixo da diagonal principal, que são simétricas, o que é linha vira coluna. Então, por exemplo, a linha 1 é exatamente igual à coluna 1. A linha 1 é 0, 1, 1, 1 e a coluna 1 é 0, 1, 1, 1. A linha 2 é 1, 0, 1, 0, a coluna 2 é 1, 0, 1, 0. Ou seja, a matriz de um grafo não direcionado é uma matriz simétrica. Vamos ver mais um exemplo aí de matriz de adjacência. Considere esse grafo aí, onde nós temos 3 nós, tá? E de 1 para 2 você tem 2 arcos paralelos, em 2 você tem um laço, e você tem aí as ligações de 1 para 3, 3 para 2 também. Então a matriz seria essa, tá? Onde você observa que de 1 para 1 não tem nenhum laço, então é zerado. De 2 para 2 na diagonal principal tem 1, que tem um laço. De 3 para 3 é zerado porque não tem laço em 3. De 1 para 2 você tem o valor 2 aí, que representa esses dois arcos paralelos, assim como de 2 para 1. E de 2 para 3 tem 1, e de 1 para 3 também tem 1. Então, essa é a matriz de adjacência para esse grafo. A matriz de adjacência de um grafo direcionado já não será simétrica como a do não direcionado, porque a existência de um arco que vai de NI para NJ não implica que tem um arco no sentido contrário, de NJ para NI. Então, se a gente observar aí esse grafo direcionado, você tem, por exemplo, um arco saindo de 1 para 2, mas não tem um grafo de 2 para 1. A matriz de adjacência de um grafo não direcionado não será simétrica, porque a existência de um arco de NI para NJ não implica necessariamente de um arco no sentido contrário, de NJ para NI. Então, observe aí que nesse grafo, no nó 1, partem 3 arcos, para 2, para 3 e para 4. Por isso que a linha 1 aí tem 1 e 1 e 1. Não existe laço em 1, não existe laço em 2, só existe um laço em 4. Por isso que o elemento 4, 4, tem a diagonal principal, aí o elemento 1, então há um laço nesse grafo. Então, a representação de uma matriz de um grafo direcionado, ela não é simétrica. Quais as vantagens para a gente usar uma matriz de adjacência? Você pode, por exemplo, visualizar vértices adjacentes. Onde o valor está diferente de 0 na linha, aqueles vértices são diferentes. Então é muito útil para algoritmos que necessitam saber com rapidez se existe uma aresta ligando dois vértices. Basta olhar naquela linha, onde tiver valores diferentes de 0, aqueles vértices são adjacentes. Fácil cálculo do grau do nó, basta que eu some todos os números de uma linha, vai ser o grau do nó, o grau do vértice em grafo não direcionado. Em grafo direcionado, a soma dos números de uma linha retorna o grau de saída, ou seja, quantos arcos saem daquele nó. E a soma dos números de uma coluna retorna o grau de entrada, ou seja, quantos arcos chegam naquele nó. Desvantagens de usar a matriz: requer espaço de armazenamento da estrutura de dados apropriadas. Por quê? Porque você tem que ter uma matriz adequada. E também deve ser utilizado para grafos mais densos. Por exemplo, se você tem muito nó isolado, aquele nó, aquela linha todinha vai estar zerada, porque aquele nó não é adjacente a nenhum outro nó, então não vai ter aresta. Uma outra forma da gente representar grafo no computador é usando a lista de adjacência. Tá? Então, se um grafo tem n nós, nós precisamos de n ao quadrado dados para representar a matriz, ou n ao quadrado sobre 2 se a matriz for simétrica, mesmo que muitos desses dados sejam igual a 0. Um grafo com poucos arcos pode ser representado de modo mais eficiente se a gente armazenar somente os elementos não nulos da matriz, ou seja, só aqueles arcos que efetivamente compõem o grafo, só aqueles nós que possuem arcos. E essa representação consiste então em uma lista para cada nó de todos os nós adjacentes a ele. Cada linha da matriz representa uma lista. Então eu vou usar uma lista onde eu só vou constar nessa lista aqueles nós que têm adjacências. Então imagine aí esse nosso gráfico que nós vamos representá-lo por uma matriz. A gente colocou aí alguns valores, como sendo peso nas arestas, por exemplo, de 1 para 2 tem o peso 3, de 1 para 4 tem o peso 2, de 4 para 4 tem o peso 1 e assim sucessivamente.
Então, a forma que a gente tem para armazenar é a partir de uma lista de adjacências. Então, eu tenho aí, em 1, eu saio com um arco para o nó 2, para o nó 3 e para o nó 4. E observe que, além dos arcos, eu tenho também os pesos. Então, de 1 parte um arco para o nó 2, com peso 3, para o nó 4 com peso 2 e para o nó 3 com peso 4. Essa bolinha no final significa que é término de lista. É só um indicativo, uma representação que a gente indica que é o final de uma lista. Essa ordem também que a gente coloca os elementos na lista não importa. O nó 2 não tem nenhum arco saindo dele, por isso que ele só tem a bolinha, indicando que ele é um nó que não sai, de onde não sai nenhum arco. O nó 3 sai um dele para o nó 1 com peso 5 e o nó 4 sai dele para ele mesmo com peso 1. Então essa é a forma de representar a partir de lista. E essa lista de adjacências ela é mais utilizada para grafos esparsos, ou seja, grafos que você tem muitos campos, muitos nós isolados. Então você ia ter muitos valores zeros nas linhas, tá? Porque isso também exige muito espaço de armazenamento. Como é que a gente verifica o grau numa lista de adjacência? Em grafos não direcionais, basta saber quantos nós tem em uma linha. Em cada elemento daquela linha lá, eu conto quantos nós tem. Em grafos direcionais, a quantidade de nós de uma linha representa o grau de saída. E como é que eu vou saber, então, o grau de entrada de cada nó? Eu vou pesquisar em todos os vértices do gráfico, excluindo o próprio vértice, se existe alguma referência para ele, né, ou seja, para o nó em questão. Então eu tenho que olhar em cada lista se tem alguma indicação daquele nó. Aí é o nó de entrada. Aí a quantidade de referências daquele nó é o nó de entrada, é o grau de entrada daquele nó. Então, para a gente finalizar esse capítulo de grafos, tem aí 3 exercícios para que você possa fazer. Escrever a matriz de adjacência, a lista de adjacência desse grafo 1. No 2 é fazer o contrário, você vai ter a matriz e você vai desenhar o grafo que representa essa matriz. E no 3 a gente apresenta a lista e quer que você desenhe o grafo que é representado por essa lista. Ok? Então um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.